Sejam muito bem-vindos! Esse aqui é o nosso vídeo de como se tornar um investigador paranormal para iniciantes. Claro, porque quem melhor do que um iniciante para falar você dicas de um iniciante, né? Exatamente. Nesse vídeo nós vamos falar das nossas experiências nas nossas investigações anteriores. Nós vamos falar principalmente de material, Lugares do tipo de pessoa que você quer ir junto, do tipo de grupo que você tem que fazer e quais as precauções que você tem que tomar. Também vamos falar um pouco das nossas influências. Galera, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Sim, comente e faça perguntas. Quem sabe no próximo, no Guia para o Caçador Sobrenatural 2, a gente não trata da sua pergunta, né? Então venha com a gente e aproveitem aqui o vídeo, né? Em toda investigação, é sempre muito importante ir bem equipado. Então, preparamos uma lista dos itens mais básicos para você ter nas suas mãos na sua primeira investigação. São itens que a gente já usou em investigações anteriores. E a gente, toda vez que vai numa investigação, a gente obrigatoriamente leva esses itens, né? São os básicos do básico. Então vamos começar pelaquele que não pode faltar, o gravador de voz. Gente, hoje em dia, todo celular tem uma função para gravar voz. É muito importante o gravador de voz porque a gente às vezes está na investigação e a gente com o gravador a gente está registrando tudo. Às vezes a gente capta alguma coisa que a gente nem percebeu na hora. E aí entra também o fenômeno do EVP, que a gente já explicou, mas a gente vai explicar de novo aqui. O Electronic Voice Phenomenon, ou fenômeno da voz eletrônica, é um fenômeno que acontece quando os nossos gravadores captam ondas sonoras que os nossos ouvidos não recordam. Ou seja, a voz do fantasma, o espírito, né? A gente já aconteceu que a gente já gravou isso no vídeo, por exemplo, do Chora Menino, o mais evidente exemplo de EVP que a gente gravou, né? Alô, tem alguém? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui, porra? Como vocês viram no vídeo, naquele momento, quando o Marcelo ofendeu o fantasma, ou o espírito, Isso. né? Quando ele ofendeu a entidade, ele não ouviu a resposta. A resposta estava gravada no celular, mas a gente só foi ouvir ela depois de horas de intensa análise. É por isso que é importante ter um gravador, né? Porque às vezes você pega coisa que você nunca vai ter ouvido na hora, ou você recorda coisas da própria investigação, sabe? Então é muito importante. Cara, ele é basilar. Essencialíssimo. Agora, o próximo item que a gente vai conversar, todo canal tem. Olha, gente, ele é o arroz com feijão dos canais de investigação paranormal, que é o K2. Esse aparelhinho aqui, que já apareceu em todos os nossos vídeos, ele é praticamente o primeiro item que a gente ativa quando a gente vai fazer uma investigação. No Chora Menino, nossa primeira investigação foi com o K2. Nosso primeiro contato com o outro lado foi com o K2, se assim podemos dizer, né? Sim, a gente mal chegou, quando a gente parou para fazer a investigação, o K2 já começou a apitar. Como que ele funciona? Esse aparelho, gente, não foi feito para caçar fantasma, tá? Ele foi construído para captar ondas de energia eletromagnética. Então, quando você clica nele, conforme a intensidade da onda, ele vai do verde até o vermelho. O interessante foi que pessoas que estudam eventos sobrenaturais começaram a perceber que quando havia uma manifestação, essas luzes se mexiam. Como se a manifestação provocasse uma alteração no K2. Às vezes, as pessoas podem dizer que existem estímulos eletromagnéticos que a gente não está vendo que respondem ao K2. Pode acontecer isso, mas muitos outros investigadores paranormais usam o K2 e aprovam ele. Por isso que eu acho que ele é essencial para qualquer canal. Ou para qualquer investigação paranormal, né? Então, por isso que quando você for fazer a sua investigação, tenha um K2 à mão. Ele é barato e não vai ser nenhum item de outro mundo que você vai precisar. Esse aqui é um outro K2 que a gente comprou, só que a gente não chegou a usar. A gente vai usar em vídeos posteriores. Se preparem que ele vai estrear ainda, hein? Agora, o último item da nossa investigação é o Spirit Box. O Spirit Box, a gente usa só em aplicativo por enquanto. Existe a versão física, só que a gente não tem. A gente está usando em aplicativo. E o que é o Spirit Box? O Spirit Box, ou o aplicativo do Spirit Box, trabalha com a inversão das ondas de rádio. Qual que é a ideia dele? Que as entidades, os fantasmas, por assim dizer, poderiam se comunicar através das ondas de rádio. Mas, para que a gente não fique ouvindo as conversas das outras pessoas,
O Spirit Box, ele inverte as ondas de rádio, então elas ficam de trás para frente. Normalmente, quando você liga o aplicativo, você não vai ouvir nada com nada. Por quê? Porque todas as ondas de rádio que ele está pegando, ele está invertendo. A ideia seria que a entidade poderia falar com a gente através dele sem ficar invertido. Exatamente. Tem gente que fala que a gente está ouvindo o que a gente quer ouvir. Olha, sinceramente, na hora, e analisando mesmo as gravações, eu creio que em diversos momentos ouvimos respostas, né? Sem dúvida, a maior polêmica do canal é sobre a relação entre o K2 e o Spirit Box do celular. Tem gente que fala que um interfere no outro. Só que a gente, quando houve interferência, que a gente achou que poderia ser interferência, a gente não usou a filmagem. E na maior parte das vezes, se você perceber, a gente tenta usar o K2 e o Spirit Box separados, né? Exato. É uma preocupação que a gente tem desde o começo. Essa interferência de um aparelho em outro. Por isso que a gente nunca usa os dois juntos. E quando a gente acha que houve interferência, a gente elimina. Então, respondendo ao criticismo, sim, nós sabemos dessa possível interferência, mas a gente faz ao máximo para que ela não atrapalhe a investigação. Outra coisa que vocês podem perguntar é como a gente vai fazer uma investigação sobrenatural, como a gente escolhe o lugar para fazer ela? Primeiro, a gente começa pesquisando. Onde tem lugares que tem relatos de coisas, a gente lê sobre história, procura saber sobre lendas, alguma coisa assim, e depois a gente pesquisa, vai na internet, pesquisa. A história do lugar é muito importante para quando você vai escolher ele para uma investigação. Com certeza um prédio construído há 10 anos, onde não aconteceu nada, dificilmente vai ter uma entidade sobrenatural. Agora, uma senzala de 200 anos atrás, pode ser que tenha algo, então vai ser mais interessante de tentar lá, né? Nos primeiros lugares que nós fomos, a gente foi bem um lugar bem clichê mesmo. Fomos primeiro no cemitério, depois num quilombo, né? E numa senzala. O cemitério a gente foi no mais próximo aqui da região onde a gente mora, né? A gente já tinha ido lá mais de uma vez e a gente já tinha feito investigação sobrenatural antes mesmo de ter o canal lá. Você pode ir no cemitério, se você quer tentar conseguir algo, o cemitério é um ótimo lugar, porque pode ter certeza que alguma coisa vai ter no cemitério. Então, para o principiante, um cemitério durante o dia, que é uma coisa interessante. Por que a gente faz investigação durante o dia? Existe um clichê enorme que você tem que fazer investigação sobrenatural de noite. Não é verdade. Porque assim, à noite ela costuma ser mais propícia para você captar coisas, com certeza. À noite seus instintos estão mais apurados, tem menos movimentação, menos pessoas. Então, se for para ter uma manifestação sobrenatural, é mais fácil de captar. Mas todas as nossas investigações foram durante o dia. E a gente sempre pegou alguma coisinha ou outra, não é verdade? Outra coisa, a gente gosta de lugares que tem história também. O nosso sítio sempre tem um pouco de história. É uma coisa muito normal. Mas quando você for fazer a sua investigação sobrenatural, paranormal, você escolhe também. Se você não for muito interessado em história, não vai alterar também muito. Pode até atrapalhar um pouco a experiência da compreensão. Mas não vai mudar muita coisa, não. Para um investigador iniciante, você pode fazer na sua própria casa. Eu não aconselho, porque vai que tem alguma coisa lá, né? A gente não aconselha a invasão de propriedade privada e a gente não aconselha você ir em lugares que você não conhece e que podem ser potencialmente perigosos. Então por isso que a gente vai também sempre em grupo. O nosso grupo consiste principalmente eu, meu irmão e de vez em quando alguns amigos convidados. O Edgar, que tem o canal Devo Merecer Dessa Vida, e o Eret, que é nosso amigo que mora na França e já apareceu inclusive nos vídeos que a gente fez na França. Um deles acredita e o outro é um ateu cético que não acredita. Então isso, se o cara acredita, não acredita, não interfere em nada. Não, você não precisa de um sensitivo no seu grupo. Gente, sensitivo não dá em árvore. Todo mundo fala, leva um sensitivo. É lindo, se você tiver um é maravilhoso. Eu acho que pode facilitar a criação de embustes, né? O mundo sobrenatural está aí para todo mundo. Se você quiser investigar, sendo ateu, sendo católico, isso aí não interessa. E se você for um sensitivo e quiser pesquisar e tentar se conectar com esse outro lado, maravilha. O meu problema é que existe muitas pessoas que mentem para poder fazer vídeos mais interessantes. Senti algo. Não, eu quero coisas tangíveis. Eu quero foto, eu quero vídeo, eu quero relatos. Eu não quero simplesmente uma pessoa falando, não, eu não peguei nada, mas para não perder a viagem eu senti alguma coisa. Eu vi uma mulher de branco. Evite ir sozinho. É sempre bom ter outra pessoa na investigação. Também como testemunha das evidências e para poder ter alguém com quem conversar sobre o que aconteceu lá, né? Não se esqueça. A gente tenta responder isso na maior parte das perguntas que fazem pra gente.
ainda estamos no Brasil. Não é um lugar 100% seguro para você ir entrando procurando fantasma, senão você vira um fantasma, tá? Então tomem cuidado quando vocês forem fazer suas investigações. Para finalizar, a gente gostaria de falar um pouco das nossas influências, né? A gente sempre gostou de investigação paranormal. Desde que a gente era adolescente, a gente via muito o programa do Ghost Hunter no Sci-Fi. E quando a gente deixou de exibir o programa, a gente começou a procurar na internet, principalmente canais americanos. Como, por exemplo, eu posso dizer o Mindseed, que é um canal que a gente gosta. A internet, ela é um lugar assim, acaba sendo um lugar daquilo que você pode mostrar, né? Chamar mais inscritos, mais público. Então é óbvio que não é 100% desses canais vão ser 100% verdadeiros, tá? Mas é interessante ver o método. É muito importante na sua investigação criar um método de pesquisa. E esses canais americanos, pelo menos eu sinto que eles têm um método um pouco mais apurado que os brasileiros. Que somente chegam no lugar, vão gritando, gravando o K2 na mão e vendo o que acontece. Mas para você que vai investigar por conta própria, não necessariamente ter um canal de YouTube, o importante é ser real e verdadeiro. E com as evidências que você coleta. E de coração aberto, né, gente? Uma coisa que eu aprendi nesses canais todo bom investigador paranormal, ele é meio crente, meio cético. Você não pode chegar acreditando que qualquer barulho vai ser um fantasma, isso é um fato. Exatamente. Mas também não pode duvidar de toda evidência que você pega. Então o que você está fazendo lá? Se você quer ser um investigador paranormal, você tem que ter um pouco de mente aberta, digamos assim. Então, por exemplo, você está no meio de uma investigação, aconteceu algum evento estranho, tenta excluir todas as causas naturais que poderiam levar àquele acontecimento. Por exemplo, luzes estranhas. Vê se a casa onde você está não pode bater uma luz da rua. Ou um barulho, pode ser um bicho, pode ser uma pessoa do lado de fora. Toma cuidado. Tenta excluir todas as causas naturais antes de ir para o sobrenatural. Sim. Porque às vezes a resposta mais simples é a resposta certa. Exato. Look!